Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Arcano 9, que é o Eremita. Então, na aula passada, a gente pôde perceber mais sobre a Carta da Força, que também é o número 8, assim como a Justiça, né? Então, tem essa diferença das vertentes, e essas vertentes, assim, não existe uma regra, né? Então, às vezes você pode comprar um baralho, e a carta do número 8 será a força. Então é importante, né, o entendimento de que depois do número 7, que é o carro, que fala sobre esses dois opostos que se unem rumo ao objetivo. E aí, o número 8 sendo a justiça, a gente tem esse movimento de equilibrar as escolhas com a razão, com a mente, para que as nossas atitudes estejam alinhadas com o que a gente acredita, né, de fato, num sistema de crenças que é interno, né? E sendo a carta 8 a carta da força, a gente está falando sobre de que forma que a gente constrói um auto maternal, um autocuidado, uma conexão profunda com os nossos instintos, nossas vontades e nossos desejos, nesse lugar de não soltar, né, um animal que existe dentro da gente, mas também não controlar ele a ponto de, de gerar os equilíbrios, né, do excesso de controle, que são violências internas. Então, quando a gente chega no número 9, a gente está falando sobre o resultado de todas essas escolhas, do resultado de toda essa experiência vivida. Então, a carta do eremita vai nos trazer, né, nos leva para esse ambiente interno que alquimiza toda essa experiência que foi vivida. Então, ela normalmente está associada a um homem, a um idoso, né? Um ancião, uma anciã. Aqui nas cartas, vocês conseguem ver que tem muitas outras, algumas representações de outros baralhos. Queria variar um pouco. Mas aqui, nessas últimas, a gente consegue ver nitidamente que existe um processo de introspecção. Existe a presença da lanterna ou do fogo, ou aqui até mesmo da lua, sendo essa iluminação interna. Deixa eu falar mais um pouquinho disso lá na frente. Mas eu queria trazer essas cartas para vocês verem alguns processos do eremita também de forma mais moderna. Aqui a gente vê uma moça que está no computador, né, em casa com seu gatinho, provavelmente escrevendo alguma coisa. E aqui no segundo, um rapaz que se isola do mundo externo no seu próprio celular. Então, o eremita, ele vem falando sobre a nossa capacidade de introspecção, da gente silenciar tudo que está no nosso externo para formular a nossa própria sabedoria interna. É um movimento para dentro, é um movimento que busca presença, discernimento. O eremita, ele tem na sua composição essencial uma busca pelas respostas e pelo conhecimento intrínseco no corpo. Então, aqui a presença da lanterna, principalmente nas imagens mais tradicionais, a gente consegue ver bem o cajado e a lanterna, sendo os elementos principais dessa carta. O cajado, ele vai representar essa energia, essa força de integridade que existe no eremita. Quando a gente vê um cajado nessas representações simbólicas dos arcanos maiores,
aquele elemento, aquela carta, ela tem noção de quem se é, de onde está pisando. Ele sabe, reconhece a sua história e tem essa firmeza com o próprio passo. A lanterna, ela inclusive tem um conto da Mulheres que Correm com os Lobos que é muito bom, que é a Vasalisa. Acho que todo mundo conhece esse livro, né? E a Vasalisa representa muito a imagem desse eremita, que no conto ela só tem uma lanterna, né? E a lanterna, ela ilumina apenas aquele passo, né? Então, a lanterna, ela vem com a sabedoria de que não é necessário você saber todo o caminho até chegar ao final, mas sim ficar focado no aqui, no agora, aonde você está e qual é o próximo passo. Então, o eremita, ele vem buscar a sua sabedoria no aqui e agora. O eremita vem buscar a clareza, a iluminação de tudo que está vivendo, a elaboração de tudo aquilo que foi vivido no presente, em conexão com si mesmo. Então, nas cartas a gente vê essas representações humanas, né? Pessoas humanas não, que tem até um bichinho aqui, mas essas pessoas que estão sozinhas. Então, existe um isolamento necessário para se ouvir. Aqui no eremita, a gente consegue ver muitos processos, né? Principalmente no excesso dessa energia. Porque o excesso dessa energia vai falar sobre alguns mecanismos de fuga do mundo, de fuga do outro, de fuga de mais experiências, pela incapacidade de digerir essas informações. Então, o eremita na sombra vai falar sobre esse processo de isolamento, mas um isolamento excessivo. Esse isolamento excessivo, ele principalmente vai mostrar que existe uma dificuldade de pedir ajuda, uma dificuldade de digerir as experiências vividas, uma fuga das emoções, ou até mesmo uma apatia da própria vida. Então, o eremita no excesso, ele não está simplesmente, ele não está isolado apenas pela sabedoria, mas sim para fugir das experiências, porque pode estar sendo um processo mais doloroso, pode ser uma questão, às vezes, de personalidade, né? A pessoa é mais quieta, a pessoa ela gosta de ficar mais tempo sozinho, mas às vezes temos uma dinâmica mais eremita, mas aquilo não compromete a nossa vida, aquilo faz parte dos nossos aprendizados, ou até mesmo de quem nós somos, de como nos comportamos, do que é qualidade de vida pra gente. Aqui a gente está falando de um ponto excessivo, de alguém que não está dando conta das suas emoções, precisa se isolar, mas acaba se perdendo também dentro desse isolamento por não saber a hora de sair, por não saber como sair, ou até mesmo de se isolar, estar confortável, né, e não conseguir sair depois dessa zona de conforto em busca de viver na prática exatamente aquilo que ele está aprendendo. Então, é muito importante, dentro dessa dinâmica de eremita, que a gente possa entrar e sair da nossa casquinha. Inclusive, o eremita, ele precisa estar sempre presente na nossa vida, porque ele está falando também, essa carta também fala sobre a necessidade de descanso, da necessidade da gente parar, ouvir o nosso coração, deixar o dia decantar, né, esse processo de elaboração psíquica. O eremita está muito presente, então a gente pode falar muito sobre o número 9, sendo esse número que vai falar sobre a dissolução, que também é uma integração dessa morte, vida, morte, de coisas que vão se embolando e gera algo totalmente novo, depois do número 1, né? Então, o eremita, ele vem em processos de transição. A nossa vontade, necessidade de nos isolarmos em busca de alinhamento interno acontece muito provavelmente, assim,
não sei se eu colocaria como uma regra, né? Mas é natural que a gente busque se isolar para cuidar das nossas emoções quando estamos em processos de transição, quando estamos em processo de muita dor, quando estamos em processo que a gente precisa recolher essa atenção para recomeçar a vida, para realmente, assim, um eremita é quando ele pode representar ciclos, assim como as outras cartas, né, que estão bem presentes, assim, no nosso dia a dia, mas o eremita, ele, ele, ele também é, assim, sendo representado por um sábio e tudo, ele é essencial para o nosso processo de amadurecimento. Porque o eremita, ele também está falando sobre você saber aonde está esse lugar, como chegar nesse lugar e usar essa capacidade para encontrar clareza e alinhamento com você, com o seu propósito, com a sua verdade, para que você caminhe na sua montanha, que tem o seu nome, que tem as suas coisas, a sua história. Então, o eremita, ele é uma parte fundamental de todos nós, assim como os outros arcanos, né, que são energias primordiais dentro do nosso sistema e de como tudo acontece. Eu costumo dizer que o eremita é um mago que que já se amadureceu, né? Porque o mago, ele costuma ser ali uma pessoa tem esse lugar da juventude, né? Então ele tem os 4 elementos à sua disposição. Mas chega uma hora que o mago, ele ainda está aprendendo. Então vai chegar uma hora que ele não vai saber qual que é a próxima resposta. E aí, quem vem depois? O número 2, a sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela nos inicia nos mistérios da vida. Ela tem o livro da vida e é como se o eremita tivesse descoberto a chave para chegar nesse ponto, né? Então, o eremita vem falando a chave é o silêncio. É no silêncio que você vai buscar essas respostas. Então, assim como a sacerdotisa, né? Você precisa estar ali em silêncio, introspecção para encontrar isso. E o eremita, ele é mais que um espaço. Ele, na verdade, não é um espaço, mas sim um momento, uma energia, uma força da natureza que existe dentro de nós e que a gente busca, é algo que é construído. O eremita é construído em cada pessoa. Cada pessoa, através das suas necessidades, das suas experiências vividas, vai construir a experiência de eremita. Então, alguns símbolos que vão estar relacionados com essa eremita, que a gente já falou, da lanterna, do cajado, tem a montanha, né? Mas a gente também pode trazer, por exemplo, a associação com as velas, com outras formas de se iluminar a vida, né? Até mesmo o farol, né? Que tá ali guiando aqueles barcos, né? Tem a lua também que se apresenta, trazendo essa conexão com as emoções e com os ciclos, porque o eremita, quando a gente entra num momento eremita, que é um momento de transição, de transição, de dor, de buscas e tudo, a gente está falando sobre de que forma que a gente vive os nossos ciclos. E assim como tudo a gente semeia, aí nutre, vai crescendo, aí colhe, tem a hora que a planta morre. Tem a hora que a planta morre e os elementos que estavam na composição dessa planta começam a se decompor e se formam nutrientes disponíveis dentro daquela terra de novo. O eremita é como se ele até mesmo desse sentido a essa experiência, desse compreensão para essa experiência, nos ajudasse a passar pelo processo de luto, a fim de
plantar o novo. Então, o eremita, ele tá também falando, olha, o novo vai chegar, né? O eremita, ele também se dispõe para esse novo, né? Ele tem um espírito, mesmo que seja um ancião, ele também tem um espírito jovem, né? Dessa questão das estrelas que mostram a direção, né? Então o eremita, ele tá lá também, né? Tá disponível pra gente como uma carta, como um princípio, uma energia primordial que a gente busca para encontrar as nossas respostas, né? Então, tem até um símbolo que é o caranguejo, que eu gosto muito na astrologia, que me remete muito a esse processo do eremita, porque o caranguejo, quando ele vai crescer, a casca dele fica muito dura, né? E aí fica aprisionando ele. Então ele entra num processo de equidise, que chama na biologia, que a casca de fora sai e ele fica todo molinho. E quando ele fica todo molinho, ele precisa se proteger. E aí, aos pouquinhos, a casca de fora vai amadurecendo, ele cresce, né? Assim como as serpentes que trocam de pele. Então, a gente está falando sobre esse processo. Um processo de digerir as informações vividas e se preparar para o novo. Então, aqui o eremita na vida, ele pode aparecer com uma necessidade de desacelerar, de descansar, aquela vontade que a gente tem do silêncio, até mesmo em relação a muitos estímulos que a gente recebe do lado de fora, e essa necessidade de descansar para encontrar paz. E aqui a gente está falando também sobre quando o eremita ele chega, né, nas nossas cartas, ou até mesmo num processo de percepção que a gente está sentindo. É também sobre uma busca por uma aproximação com o espiritual. Existe uma necessidade de solitude envolvendo o eremita, porque esse processo do eremita também é um processo de expansão interna. Então, dentro e falando sobre essa questão de se isolar e depois aparecer para o externo, né? Absorver o que vem do externo também. Na psicanálise, não lembro quem que fala, mas eu estava lendo isso essa semana, que as interações que a gente tem são tão importantes porque se a gente se isola, pode ser que a gente não conheça algumas partes de nós. Então, o processo de aparecer fora da casinha para ter novas experiências é uma parte fundamental da vida, assim como o processo do eremita. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Fiquem com a Maísa agora, a Prefeitura do Cartão, e eu fico à disposição. Espero que seja um ótimo encontro para vocês. Beijinhos.